Glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, em nome do teu Filho Jesus, obrigado por essa noite maravilhosa em nossas vidas. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado por cuidar de nós, Senhor. Obrigado pelo teu zelo para conosco, para com a tua igreja, para com teus filhos. Muito obrigado que tua mão tem operado ao nosso favor de uma maneira muito gloriosa, muito grandiosa e maravilhosa, Senhor. Eu quero agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que está aqui hoje, nesta noite, presente neste lugar, para te adorar, para te louvar, para te exaltar, para te engrandecer. Muito obrigado, Senhor, e eu te peço que o Senhor nessa noite venha, meu Deus, abençoar cada um dos teus filhos, saciar a sede de cada um. A sede espiritual com que eles têm se colocado na tua presença. Que isso possa estabelecer a tua vontade, a tua santidade, a tua graça na vida de cada um, a tua provisão. E que os teus projetos também sejam estabelecidos na vida de cada um. Não só oramos por esse, mas por todos aqueles que estão nos ouvindo através do YouTube. Que o Senhor possa visitar cada um na sua casa, talvez no leito da dor, no trabalho, na rua, dirigindo Uber, um táxi ou no transporte. Que tu possa visitar cada um com a tua presença e levar a cada um o consolo, Deus. Levar consolo, levar fortaleza, levar resistência ao mal que tem assolado ao mundo. Que o Senhor possa nesta noite destruir e desfazer todo o espírito de depressão nas pessoas, de desespero, de opressão, de agonia, de inquietação, de insegurança, toda doença psicológica, Senhor. As pessoas que não estão doentes e que terminaram somando isso à sua vida e ficaram doentes psicologicamente. Deus só possa visitar cada pessoa, os desesperados, aqueles que não têm mais esperança. Visitar também aqueles que estão nos hospitais, doentes, no leito da dor, aqueles que são entubados, estão em respiradores. Que o Senhor possa ouvir o clamor dessas pessoas, mesmo elas dopadas, mas muitas vezes ali tendo lapso de consciência. Que o Senhor traga a cura a essas pessoas, traga a restauração a essas pessoas. Que nesse momento, Deus, essas pessoas serão visitadas pelo Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que levanta, o Deus que ergue. Eu oro por cada uma delas, junto com a tua igreja e junto com muitos líderes do mundo, suplicando ao Senhor a tua misericórdia. Estenda, meu Deus, as tuas mãos de misericórdia. Estenda as tuas mãos de poder sobre essas pessoas. Momento, ó Pai, para falar aos corações dessas pessoas. Porque o homem descobriu o quanto ele é frágil. Aquilo que está na Bíblia é escrito, quando o Senhor fala para a humanidade, que sois a sua vida, é como diz que a glória do homem é como a flor. Vem um só, seca a raiz, mata a flor e foi embora. É algo passageiro. A nossa vida é passageira, é muito frágil. Para morrer, basta estar vivo. Mas que as pessoas nesse momento de luta, de batalha, de guerra, de desespero, reconheçam que é um Deus presente, que é um Deus zeloso,
que é um Deus que ama a sua criação, que é um Deus que ama o ser humano. E esse Deus, apesar da sua soberania, Ele não quer o pior para a sua vida. Ele tem o melhor para você. A Bíblia diz, o Senhor falando, que quer que todos os homens se salvem, que venham ao arrependimento, que ninguém se perca. Esta é a vontade de Deus para o ser humano. Por isso, você que está me ouvindo nesta noite, a vontade de Deus para você, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Deus tem o melhor para você. Deus tem o que você precisa. Eu não estou dizendo a você que Deus é um mercado que a gente entra pegando o que precisa. Não é isso que estou falando. Eu quero falar que apesar de você ter uma vida errada, você errar, você pecar, o amor de Deus é tão grande, é tão profundo pela sua vida. Não que Ele ignore os seus pecados, mas o amor dele é tão profundo que Ele entregou Jesus para morrer pela humanidade. Jesus disse: eu não vim buscar os justos, mas os pecadores. Eu não vim buscar os sãos, mas os doentes. Então Jesus está focado em você que está doente. Doente pelo pecado, doente pelas enfermidades. Se renda ao Senhor, suplique a Ele, clama a Ele, clame, ore, peça, busque. A Bíblia diz: a quem bate, se abre. Quem procura, encontra. Jesus, qual de vós, vocês, se tendo um filho, lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Lhe pedir um ovo, vai dar uma cobra? Jesus assevera: se vocês são maus, eu estou falando da condição maligna da humanidade, caída no pecado. É disso que ele está falando. De decadência humana. Se vocês estão debaixo dessa influência maligna, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos? Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo daquele que lhe pedir. Se o Pai dos céus, Ele pode dar o Espírito Santo, que é o maior bem que uma pessoa pode ter depois de Jesus, imagine o restante. Aquele que nem seu próprio filho poupou, mas o entregou para morrer por nós, como também não nos dará todas as coisas. Esse é Deus. Então você que está me ouvindo, eu quero dizer que Deus não te despreza, que Deus te ama e Deus quer o melhor para a sua vida. Você pode ter feito o que fez. Eu não quero saber do tamanho do pecado, do erro que você cometeu, ou que você comete, que você pratica. Mas eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus de amor. É o Deus que está disposto a te perdoar. É o Deus que está disposto a te curar. É o Deus que está disposto a te restaurar. O salmista disse: clamou aquele aflito ao Senhor, aquele desesperado. Clamou ao Senhor e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Deus fala: clama a mim e responder-te-ei, te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ou se você precisa parar, você precisa olhar para Deus. Você tem olhado para tantos lugares, está olhando para médicos, está esperando a cura disso ou daquilo, a solução da sua vida, botando em coisas. Olha para Deus, olha para o Senhor, o Deus que está acima de todos e de todos, o Deus que tem em sua mão o querer e o efetuar, o Deus que restaura, que levanta, o Deus que o seu filho aqui na terra falou, que para Deus não há nada impossível. Vá até esse Deus, clame esse Deus, busque esse Deus, e você vai receber desse Deus
o que Ele tem para dar. Você vai pedir um ovo, fique tranquilo, Ele não vai dar uma cobra a você. Se você pedir um pão, Ele não vai dar uma pedra a você. Ele não está perguntando se você é bom o bastante para receber isso dele. Ele não está te perguntando isso. Você pode dizer, mas eu não mereço, eu sou uma pessoa ruim, eu faço tanta coisa errada. Deus, Ele não está entrando nesse mérito. Lembre-se que é a misericórdia de Deus pela sua vida, porque você está aí. E é pela misericórdia que Ele vai ouvir você, o seu clamor. E é pela misericórdia dele que Ele vai atender. Pelo amor que Ele tem por você. O que você faz, Ele pode perdoar, se você o quiser. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Podemos assentar-se. Levida pode sentar-se. Nós estamos falando sobre fé, né? Esses dias. E hoje eu quero falar de um assunto que retrata a fé. Mas uma fé de posição. Uma fé que leva a pessoa a ter integridade. A não se contaminar, muitas vezes a sofrer. O fato de você ser cristão, isso não quer dizer que você está livre de sofrimentos. Nós sabemos que nos últimos dias tem se pregado muito uma coroa sem cruz. Jesus disse, guarda o que tem, para que ninguém tome sua coroa. Para que ninguém tome. Você sabe quem é ninguém, não sabe? Guarde o que você tem, porque ninguém pode tomar. Foi isso que ele falou. Se é para que ninguém tome, então ninguém pode tomar a sua coroa. Eu sei que muitos ensinadores bíblicos não concordam comigo. Mas Jesus falou. O que é que eu tenho a ver? Que compromisso eu tenho com Jesus? Quando ele diz, por exemplo, não só de pão viverá o homem, ele está dizendo o quê? De pão também. De pão também vai viver o homem, de coisas materiais. Então tem que entender o que Jesus está falando. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Então você deve guardar aquilo que tem mais de precioso. Porque nós vamos precisar dessa coroa. A Bíblia diz, como posso eu... Tem um hino que diz assim, como posso eu com as mãos vazias ao Senhor me apresentar quantas almas eu poderia, né? Para Ele, né? Levar, ganhar para Ele. Os anciões, os 24 anciões nos céus, eles se prostram diante do Deus Todo-Poderoso do Cordeiro. Eles tiram sua coroa e entregam na mão dele. Nós precisamos dessa coroa para entregar. Jesus disse, aquele que não toma a sua cruz e me segue, não nega a si mesmo e me segue, não é digno de mim. E para que eu quero uma cruz? Para trocar pela coroa. A cruz serve para o Gólgota. E lá você é crucificado e morrer. Mas você tem uma coroa. E nós não devemos trocar a nossa coroa por nada. Amém? Você deve ter posição na sua vida de fé.
A sua posição em a cada dia você está confessando e declarando quem você é. Quem é você? É verdade? No capítulo 6 do livro de Daniel, conta parte da história de Daniel, uma parte da história de Daniel. Daniel, na cova dos leões, recebesse por isso. E esse capítulo, ele começa assim: pareceu bem ao rei Dario constituir sobre o reino 120 presidentes, ó, vez sátrapas, viu, gente? Prefeitos, alguns chamam de governadores, que estivesse, Daniel capítulo 6, versículo 1 em diante, sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era o primeiro, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel nos assuntos do reino, mas não podiam achar alguma ocasião ou falta, porque ele era fiel, e nenhum vício nem falta foi achado nele. Então disseram eles, aqueles homens: não acharemos nunca contra este homem, Daniel, ocasião alguma, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Você está entendendo? Então disseram aqueles homens. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino e os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram um conselho para promulgar um decreto real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que, por o espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E agora, pois, ó rei, confirma o decreto e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, o qual não se pode revogar. Por esse motivo, o rei Dario assinou essa escritura e decreto. E Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, e abertas as janelas do seu quarto que dava para Jerusalém, ajoelhava-se 3 vezes por dia e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes também costumava fazer. Então se ajuntaram aqueles homens e chamaram Daniel, acharam Daniel orando e suplicando a seu Deus. Amém? Que Deus nos abençoe com esta palavra nesta noite. Amém? Que Deus fale o seu, o meu coração, o nosso coração. Eu estava lendo essa palavra e uma das coisas interessantes é que Jesus, ele falou algo assim para a gente. Falou para Deus. Ele disse: olha, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Eles não são do mundo. Sempre haverá incompatibilidade com o mundo, da nossa parte.
Estamos vivendo em um mundo totalmente corrompido, desonesto e injusto. E a gente está vendo. Gente, não vai melhorar. Só melhora quando Jesus vem. Quando ele voltar. O desamor, a perversidade, a depravação, tá? A imoralidade. Tá algo estarrecedor nesse mundo. A maldade que o mundo vive. E você não precisa ser crente para olhar e ver para onde o mundo está indo. Você ser honesto, ser íntegro neste mundo, você é desprezível. Estamos vivendo em um mundo corrompido, desonesto. É difícil você achar lugar para quem é íntegro, para quem é honesto. As pessoas, elas são assim. E a corrupção do mundo, gente, não vem de lá de cima só, não. Na nossa classe maior do Brasil. A corrupção está embaixo. Você chega na porta de um estacionamento público para todo mundo, está lá 2 conezinhos, que é público, não é particular. Aqui tem na frente que é particular. Mas na rua é público. Mas alguém molhou a mão do rapaz e ele bota 2 cones ali. Já vi isso acontecer. E quando você vai botar o carro, ele briga com você. Se você se botar, ele arranha seu carro. Então a corrupção é algo generalizado nesse país. Mas só no nosso país, não, no mundo. A corrupção, por quê? A corrupção do mundo, ela reflete o estado maligno de pecado do homem. E uma coisa interessante nisso, que isso chegou na igreja. Chegou na igreja isso. Gente, rapaz, precisa tudo isso? Que obediência cega é essa sua, rapaz? O pastor é um homem igual a você. Por que tem que obedecer a ele? Não é assim? Que isso aqui na Bíblia, que nada isso aqui. Tem gente que não... Tem gente que... Tem tanta coisa que ele não crê na Bíblia, que se a gente for cortar os versículos que ele não crê, vai ficar cheio de buraco a Bíblia. Porque ele não crê. Ele não crê na Bíblia segundo as Escrituras, ele crê na Bíblia segundo ele, segundo a interpretação dele. Daniel. Ele era um homem íntegro, gente. E como era íntegro? Você acha que nesse mundo não tem lugar para você que é cristão? Tem? Não tem. A Bíblia diz que você aqui na terra é peregrino, sabe que está passando um tempo. Mas não se iluda, esse nasceu lá. Tem gente que faz daqui ou lá a sua casa eterna. Não. Existe até uma teoria escatológica que diz que nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Vamos ganhar o mundo, vamos ganhar o mundo. E não vai ter arrebatamento não, Jesus vem aqui e a gente continua tudo. Não vai ter arrebatamento não. Jesus vai chegar e a gente já ganhou o mundo está vivendo bem, então a gente continua o reino. .
Mas a Bíblia diz que esse mundo de hoje é reservado como tesouro para no dia da ira de Deus ser destruído pelo fogo, consumido pelo fogo. Imagine você que na lógica, na justiça humana, no mundo que nós vivemos, existe ainda justiça humana? Né? Tem. Imagina a parte de Deus, se não tem. Se Deus diz que todos darão conta do que fizeram por meio da carne, todas as obras do homem serão colocadas diante de Deus para o homem dar conta do mal e do erro que eles cometeram. Quem faz mal para si, para os outros, faz mal para si mesmo. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que traz o homem a juízo. Né? Daniel, ele estava lá. Quem era Daniel? Daniel era um homem simples. Daniel, ele saiu, foi levado escravo, prisioneiro para a Babilônia, na época que Nabucodonosor entrou em Jerusalém e deportou alguns homens e mulheres, principalmente dos nobres, famílias nobres e da família real, para a Babilônia. E Daniel foi nessa leva, ele era apenas um jovem. E você sabe que na primeira vez, Daniel era um rapaz de fé, era um menino de fé. E o primeiro teste de Daniel foi aquele, que ele foi escolhido para ser o quê? Um auxiliar, um dos auxiliares do reinado da Babilônia. Só que o rei exigiu que eles comessem a comida do rei por alguns dias, depois disso se apresentassem diante do rei. E Daniel, mais seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a comer a comida. E comeram legumes, só legumes. E depois daqueles dias ficaram mais fortes, mais viçosos. Gente, eu não estou aqui ensinando que você deve ser vegano, não, viu? Não é isso, não. Não, está se dando o quê? É porque a comida do rei era uma comida oferecida a deuses da Babilônia, principalmente Marduk. Por isso. Ele não comeu por isso. E foi a única vez que a Bíblia fala que Daniel não comeu. Essa é a questão aí. Então eu não vou comer a comida sacrificada como Paulo ensina, né? Que não quer que as pessoas, nós cristãos, façamos parte da mesa de Deus dos demônios. Então você deve ter esse cuidado. E Deus deu graça que eles ficaram mais fortes, mais inteligentes, mais sábios, tudo mais. Vocês sabem a história. Mas aquele foi o primeiro desafio de Daniel. A ter a sua fé de posição. Se você tem fé, se posicione. A pior coisa para um cristão é não se posicionar com a fé diante desse mundo. É um ato de covardia, de medo. Não tenha medo, posicione-se diante de Deus com a sua fé. A fé de Daniel era uma fé de posição, irmão. Essa é a minha posição, eu estou nela, dela não vou sair. Aconteça o que acontecer. Não vou comer a comida, não vou me contaminar com as iguarias do rei. E como a igreja está hoje? Hein, irmão? Se contaminando com tudo. Com tudo está se contaminando. Aparece uma moda no mundo, usa. Aparece, usa. Tem aquilo, faz. Tem aquilo, outro, faz. Não, isso é bobagem. Comer uma comida era bobagem. Era bobagem. Entenda isso.
A nossa fé, irmão, ela está lutando contra o contraditório. Sabe qual é o contraditório? O mundo. Para você entender agora, um certo país aprovou uma lei. Não vou falar o nome do país aqui. Que você, pai, não pode nem educar o seu filho no evangelho. Seu filho pequenininho, 4, 5 anos. Se descobrir, você pode ir para a cadeia. Sabe o que é isso? É o caso de Daniel. Aonde o filho é a propriedade do Estado. Está enganado? É isso que querem, fazer do filho uma propriedade do Estado, como na antiga Grécia. A polis está acima de tudo. O Estado está acima. Daniel, ele é confrontado não tinha com que prender Daniel. Entenda uma coisa, gente. O que eu quero dizer a você é o seguinte: o seu caráter cristão incomoda. O mundo, ele se sente incomodado com a gente. A Bíblia diz que nós somos o quê? Luz do mundo e o sal da terra. Se o mundo está em trevas, gosta das trevas, irmão. O mundo está em trevas. E ele gosta. O mundo ama o pecado, ama as trevas. A Bíblia diz que aquele que peca contra a sua alma ama a morte. O mundo ama a morte. Ele só não sabe que ama, mas ama a morte. E você é luz. Não, sai daqui, sua luz está me iluminando demais. Não, você é sal. Não, você é sal, você pode temperar a minha vida. Não, porque o mundo está em estado de podridão, irmão. O rei Dario, que na história tem muita controvérsia com esse nome dele, esse sujeito, ele estava sendo espoliado, roubado. Dario não é o rei do império Medo-Persa, não é. Ele é um vice-governador, debaixo da autoridade de Ciro. Ele ficou na Babilônia. E esse Dario, para ajudar a administrar as posses do rei na Babilônia, foi o que ele fez? Ele criou 120 sátrapas, ou prefeitos, e outros homens sobre eles. E mais sobre todos esses homens, ele criou 3 homens. Levantou 3 homens para tomar conta. Desses 3 homens, 2 não eram cristãos, não eram judeus. Um era. A Bíblia nem fala que era judeu, não eram os 2. Mas Daniel era judeu. Mas diz que Daniel, ele sobressaiu sobre todos eles e sobre esses 2. O que fez com que Daniel se sobressaísse? Fidelidade. Irmão, entenda uma coisa. Fidelidade hoje é ingrediente escasso nas pessoas. Acredite. E na igreja também. É um ingrediente escasso. As pessoas abandonam outra, não tapa. Assim. Aqui ele já traz em si o espírito da infidelidade. Pessoas que têm isso na sua vida.
Daniel, com certeza, foi chamado para um acordo. E qual era o acordo? Olha, Daniel, você faz parte aqui do métier, da nossa política, certo? Está rolando, rola dinheiro. Daniel, não, esse negócio não. Porque imagina, na hora que Daniel prestava conta ao rei da sua mordomia, da sua administração, dos impostos que recebia, digamos que Daniel, nas mesmas condições que os outros, de número de cidades na mão e tal, apresentava 10x, os outros vinham com 5x. E isso causou inveja. Sabe por quê? A fé pode causar inveja. A sua integridade pode causar inveja. A sua maneira de dizimar e ofertar pode causar inveja em outros. A ponto de querer convencer a você que você não deve ser assim. Dar dinheiro a pastor, dar dinheiro à igreja, dar dinheiro a fulano, dar dinheiro a Beltrano. Você tem que ter cuidado com os argumentos que se usam. São argumentos que querem te corromper. Querem tirar você da posição, dessa fé de posição. Você se segurar ali e você não herdar o pé. Daniel era um homem que ele era fiel ao rei. Ele era fiel. Olha, gente, quando a pessoa diz que é fiel a Deus, não é fiel ao seu líder, ele não é fiel a Deus. Aprenda isso. Eu sou fiel a Deus, mas não é fiel ao líder dele. É engano. Não é fiel. Como é que você serve a Deus? Deus precisa de você, de sua boa obra lá em cima? Você vai levar para Deus um dia de transporte? Uma cesta básica lá em cima? Deus precisa disso? Deus precisa que você faça uma visita a Ele? Como é que você está, Deus? Tudo bem? Você está ótimo? Não, Ele não precisa disso. Mas Jesus diz, tudo que você faz ao necessitado, você fez a Ele. Nós servimos a Deus, somos fiéis a Deus. Servindo as pessoas, sendo fiéis às pessoas. Não é de boca para fora. Você tem que mostrar isso. Mas nós temos que mostrar isso. Deus tem que ver isso. Se você até diz hoje que você é fiel a Deus, e você é fiel ao seu líder, fiel às pessoas, infiel ao seu líder, infiel aos seus pais, infiel ao seu patrão, conversa fiada, você não é nada de fiel. Em você não existe fidelidade. Daniel, ele era fiel ao rei. Então os príncipes e presidentes procuraram achar uma ocasião contra Daniel, mas nos assuntos concernentes ao rei, mas não podiam achar alguma coisa por falta, porque ele era fiel, e em nenhum vício nem falta se achava nele. Diz que nele não havia vício. Hoje tem crente que acha que é bom beber. É bom beber. Não, a Bíblia não diz não, pode beber. Pode encher a cara. Tudo hoje é bobagem. Tudo hoje é relativo, irmão. As coisas têm alcançado um grau de relatividade dentro da igreja assustadora. Você não sabe mais quem é quem. E olha que a Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí você diz assim para mim, bispo, mas é claro que a diferença está no coração do nosso para o ímpio. Eu digo, com certeza, você falou certo. Mas a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, tudo que está dentro de você, você vai externar. Você vai externar. Aí você se pega com suas próprias palavras. São suas palavras. Não tinha o que acusar Daniel, gente. Não tinha.
Ele não tinha culpa. E qual era o pecado de Daniel? O pecado da integridade. O pecado de Jesus. Você não pode ser íntegro, tem que se corromper. Tem gente que se corrompe, se vende. Você lembra de Eva? O diabo fez. Deus está te enrolando. No dia que você comer, você vai ser igual a ele. Acredite. Ela diz, beleza, vou nessa. Entrou e se acabou. Se destruiu. Daniel, não. Qualquer pessoa que orar, olha o pecado da integridade, o pecado de orar, o pecado. Por que o pecado de orar? O pecado, a lei não falar que Deus não devia orar. A lei não proíbe. Proibiu? Não. A lei disse que ele não podia orar a ninguém, a não ser o rei Dario. Ele tinha que adorar o homem. Adoração ao homem. O que aconteceu na China agora? Quem não renunciasse a Jesus e fizesse o que eles quisessem, não receberia auxílio. E você pensa que isso não vai chegar no Brasil? É uma questão de tempo. A perseguição institucionalizada como lei. Lei escrita está lá. Isso vai existir. Existe algo no mundo se movendo para esse lado. E eu vou dizer uma coisa a você que você não sabe, Deus vai permitir. Porque Deus, Ele vai permitir que o maligno se revele ao mundo. No coração de homens malignos e perversos. Esses homens se diziam amigos de Daniel, parceiro de Daniel. Mas eles fizeram armação porque sabia que Daniel não ia se importar com o decreto. A questão é essa, irmão. Você está pronto para a volta de Jesus? Você está pronto para ser perseguido? Está pronto para ser preso? Por amor a Cristo? Olha, por amor a Cristo. Por pregar o Evangelho? Por falar de Jesus? Por falar do seu amor? Por falar da sua graça? Estou mostrando o relógio ali. Você está pronto? Porque vai acontecer. Daniel, ele estava pronto. A Bíblia diz assim que Jesus disse: todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Todos quanto querem viver de maneira piedosa, de maneira honesta, serão perseguidos. Sabe por quê? Porque o mundo não tem lugar para honestidade, para integridade. Você viu o exemplo do nosso país como está. Não existe lugar. Qual é desses trapos, desses dois homens? Ou você faz parte do nosso conchavo, ou a gente vai eliminar você, rapaz. Só que Deus deu livramento a Daniel. Jogado na cova dos leões, foi o que Daniel disse. Deus não achou em mim nenhum erro, nenhum pecado contra você, meu rei, nem contra ele. Deus não achou em mim pecado. Eu quero dizer a você, irmão, Daniel era próspero. Você está pensando que Daniel era pobretão? Pobretão? Não, Daniel era próspero. Ele cresceu ali e alcançou os maiores cargos. Ele teve uma vida boa. Mas teve perseguição, teve luta, teve batalha, teve guerra.
Ele não hesitou em nenhum momento em perder tudo que ele conquistou. Não hesitou, não. Eu perco tudo, eu morro. Mas o meu Deus eu não nego, não, o meu Deus não vou deixar de adorar. Essa é a postura da igreja, se manter firme e segura diante de um mundo corrupto, não fazer negociação, nem negociata. Infelizmente, muitos pastores têm se corrompido, muitos líderes no Brasil. Isso é uma tristeza. Quando Jesus vier e pedir conta da mordomia de cada um, eu quero ver qual é o resultado. Não abra mão da sua mordomia. Não abra mão. Tenha essa fé posicional, essa fé que você se posiciona diante do inimigo. No mundo de hoje, irmão, integridade é pecado. Ser honesto é pecado. Ser honesto é pecado. Ou entra no métier de Satanás, ou está fora. Lembra de Eva. Olha, meu negócio aqui é esse. Já estou corrompido, você se corrompe também. Como dessa árvore aí. Falei, estava bom, e ela foi. Ela cometeu o pecado consciente do que fez. Porque ela queria mais do que Deus deu. E ele se corrompeu, e até que Deus deu, ela perdeu. Esse foi o problema. Satanás sabia que até o que ela tinha, ela perdeu. Ele sabia que ela ia perder. A Bíblia diz que quem neste mundo ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. É isso aqui, ó. Eu estou disposto a perder a minha vida por amor a Cristo. Renunciar os prazeres, renunciar as ofertas, né? Os benefícios através da corrupção que esse mundo oferece. Eu não quero, eu renuncio tudo isso. Esse é o caso de Daniel, tipicamente Daniel aqui falando. Você que é jovem, está na faculdade, né? Saiu do colegial, do 2º grau, né? Entra no 3º grau, faculdade. Uma semana de aula, ela chega na igreja, já sabe mais do que o pastor. Ela sabe tudo. Eu costumo dizer assim, as pessoas que entram em faculdade, muitas vezes, que não vigiam, ele entra como mestre e sai como aluno. Se descobre que não sabe nada e que tem que ralar para aprender depois daquilo ali. Não, na vida da prática do dia a dia. Muitos se corrompem. Muitos chegam lá e dizem, o mundo não era assim não era assim como eu pensava não. Olha, o professor lá me ensinou muita coisa. Não é assim como o bispo ou o pastor fulano, Beltrano falou, não. A Bíblia é um livro comum. É assim, irmão. Se corrompe com as modas do mundo. Essa é a última moda de fulano e tal, porque a moda agora é essa. Qual é a moda? Você sabe, não vou falar de roupa aqui, que até é chato. Pastor, porque roupa é costume, não é doutrina. Eu digo, você está enganado, roupa é doutrina. É ensinamento bíblico. Está escrito. As mulheres se vestem com pudor. Está escrito. Quer saber mais? Os homens também. Portai-vos que não dê escândalo. Nem o mundo, nem a igreja, nem a grego, a ninguém. Isso é ensinamento, irmão. Só não vê quem quer, quem é certo, quem quer fazer sua vontade. Daniel, ele não se corrompeu. Ele não saiu da sua posição de fé. Amém? E hoje sua posição de fé é tornar você invulnerável.
Por que invulnerável? Que a sua fé quando digo vulnerável, porque por causa da sua fé. Você vai mexer um currículo em um hospital, aí pergunta lá se você é criacionista ou evolucionista. Você vai olhar e vai dizer, esse cara vai reprovar. Você vai botar criacionista. Seu currículo foi reprovado. Porque você é criacionista. Não estou dizendo que aconteceu, estou dando só um exemplo. Então, muitas vezes, pela sua posição religiosa de fé, você é reprovado. Então, a pessoa se torna vulnerável a certas coisas. Eles não puderam acusar Daniel de nenhum defeito no caráter de Daniel. E é isso que Deus quer, gente, para você. Que as pessoas olhem para você e não vejam defeito do seu caráter. Caráter. Se a sua fé, a sua fidelidade ao Senhor é defeito de caráter, fica tranquilo. Continue assim. Viu? Jesus diz, Pedro ensinou que você não podia sofrer por pecado, por erro seu. Mas por causa da sua fé, é honra para você. Se você é criticado da sua faculdade, por causa de você. Eu estava fazendo faculdade, eu fui muito criticado, perseguido, por causa de minha fé. Porque eu tomava posição diante da sala, e não era com os colegas, não, com o professor. E muitas vezes ele chegava e ofendia, e dizia o que ele bem queria lá, de personagem da Bíblia. Eu disse, você estudou para isso, não foi? Foi. Isso. Bom, eu sou teólogo, sou formado. E aí? Eu sou mais do que você nessa área. Por causa disso, eu fui perseguido. Deixa para lá, não importa. Mas eu fiz o que lá? Eu sustentei minha fé. E é isso que Deus quer que nós sustentemos a nossa fé. Você que faz faculdade, não fique lá dentro da sala de aula parecendo um bichinho acuado, com medo. Faça como Daniel. E se te jogarem na cova dos leões, não se preocupe. Deus estará com você lá. O que eu estou falando para você, gente, é de posição de fé. É você realmente crer em Deus. Você realmente é crente. Você realmente serve a Deus. Você realmente aceitou e recebeu Jesus Cristo como Salvador dele. Você é um seguidor dele. Avalie a sua vida se você é mesmo isso. Porque tem muita gente que mas não é coisa nenhuma. Ela diz que mas o seu caráter engana. Suas posições de fé são enganosas. Jesus falou certa feita, olha, se esse mundo vos odeia, saber que primeiro odiou a mim. Aprenda isso. O mundo não vai te amar. Se perseguir a mim, vão perseguir a vocês. Qual é o problema? João Batista, quando bateu em Herodes, pela vida dele de adultério. A gente, se você fosse pegar a vida dos Herodes, você toma um susto. A casa era uma luxúria. Casar com filha, com prima, e tomar a mulher do outro, era um verdadeiro bacanal. João Batista, ele reprova Herodes. E sabe que Herodes, não era um banana não, ele era um cacho de banana. Completo, porque Herodias dominava sobre ele. Quer que você de presente? Até meu reino. Eu te dou metade do reino. Era uma expressão simplesmente simbólica, né? Podia pedir o que ele quisesse, que ela ia dar. Ela disse que
falou para a filha, peça a cabeça de João Batista. Ele come. Um homem que se dominava, era dominado pela mulher. E por que ele decepa João Batista? Ela. Porque João Batista, ele confrontava ela e Herodes pelo pecado de adultério. E aquilo ela se comia por dentro, ela odiava ele. Então Deus permitiu que ele fosse eliminado. Mas Daniel não. Eu quero dizer a você que você toma posição em Deus. O mundo está partindo para um lugar, para um momento, para uma situação, que os verdadeiros crentes serão, irmão, provados. Onde você vai tomar posição daquela música, né? De que lado você quer ficar. Não é porque você está na igreja, está vindo para a igreja, está do lado de Jesus, não, gente. Quando Gideão foi escolher o povo para brigar com ele contra os medianitas, eram quase 32 mil homens, todos eram judeus. Mas só 300 se mostraram fiéis. Embora todos fossem judeus. Daniel era um homem fiel a Deus. E fiel a Deus e fiel à sua liderança, fiel aos seus líderes. Foi fiel a Nabucodonosor. Foi fiel a Belsazar, aquele que se corrompeu. Foi fiel aos pais de Belsazar, aos filhos de Nabucodonosor. Ele foi um homem fiel, todo o tempo. Por isso ele já vem com um relatório, uma carta de apresentação, de honra. E é isso que quer de cada cristão que tome posição de sua fé. Se posicione diante das pessoas, diante de sua empresa, diante das faculdades, diante do seu colégio. Deixa de se juntar, deixa de fazer conchavo. Aí você vai ver as pessoas, quando você se posicionar, você vai ver as pessoas te odiar. E não gostar de você. Não querer ficar que você faça parte do métier delas, conversando. Porque quando elas falam de porcaria, de sujeira, você quer falar de Jesus, de Deus, de honestidade, de santidade, de integridade, de amor ao próximo, de respeito mútuo. As pessoas não querem ouvir isso. Isso surge no ouvido dela como palavrões. O mundo está assim, gente. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Já oramos pela